Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Amazonas, que fez uma limpa, né, no mercado, diria que assim, até de alguns times da Série A que teriam contratações bem bacanas que o Amazonas acabou conseguindo para a disputa da Série B. Só para você ter uma ideia, a contratação de um atleta vindo do Boca Juniors, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, o jogo que eu já tinha falado no outro vídeo, a dupla de ataque com o Sassá e outras especulações que poderiam agitar bastante, né, o futebol brasileiro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Se você gosta de conteúdos como esse, considere aqui deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Estamos bem perto dessa marca de 12 mil inscritos, então se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Quem nos ajuda bastante aqui também é a Betfair, caixa de apostas esportivas que tem, né, como embaixador o Ronaldo Fenômeno, e que eu vou deixar em destaque dois jogos da UEFA Champions League aqui para vocês. Na próxima semana, no dia 13, vai ter esse compromisso entre Manchester City e o Copenhague, né? O Manchester City fora de casa, vitória pagando mais de 1,30, e esse compromisso também entre PSG e Real Sociedad. Eu vou apostar na vitória do City fora e na vitória do PSG jogando em casa, com a cotação muito próxima de R$2, né? Caso essas duas equipes vençam. Então você apostando R$100, você vai ter 200, você apostando 200, você vai ter quase 400. Então, para começar a apostar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode começar a apostar, no caso, a partir de 30, 40, 50 reais, somente apostar aquilo que você pode, né, perder, e começar com calma, com cotações mais baixas, até você ir aprendendo. Lá na Betfair que tem tudo, jogos da Champions League, jogos da Série B, do Amazonas, quando começar, jogos espalhados pelo Brasil inteiro, tá aqui então o link para vocês. Bom, então vamos lá, né? Quero deixar essa matéria aqui para vocês, ó, primeiramente sobre o planejamento para essa temporada. Lá no dia 11 de dezembro, né, de 2023, já se falava no seguinte, né, que o Amazonas planejava investir mais de 70 milhões de reais em contratações para a temporada. O presidente do clube, né, revelou que trabalha em parceria com o Fundo Internacional, que enfim, buscaria justamente, né, esse acesso para a temporada de 2025, estando na Série A. Ou seja, é um planejamento bem ousado. Primeiro ano de Série B, já querem subir para a primeira divisão. É claro que não seriam 70 milhões em contratações, mas sim de folha salarial e tudo mais, funcionários, jogadores, enfim, que é sem dúvidas uma das maiores planejamentos da Série B. Se eu não estiver enganado, só perderia para o Santos em valor divulgados até na época. Enfim, teve algumas especulações que eu já vou começar aqui, ó, do Sacco, que foi um atleta que acabou não vindo até esse momento. Não tivemos muitas atualizações, até deixei aqui, ó, essa matéria aqui, ó, do portal O Gol, falando, né, que ele foi alvo do Amazonas e tudo mais, e seria o segundo francês apenas na história da Série B. Ele que, para você ter uma ideia, na atual temporada, estava no Montpellier da França, um jogo apenas na temporada que começou em meados de julho, né? E ele acabou então não tendo sequência. Nessa equipe foram um pouco mais aí de 49 jogos, um gol marcado apenas. Ele que é aquele mesmo que passou pelo Liverpool, passou também pelo PSG, com mais de 200 jogos, né, no PSG. Em outras épocas, né, ele sai em 2012, 13, o PSG já era um time relevante, mas não depois, né? Com Ibrahimovic, com Cavani e tudo mais, estava começando aquela era. Ele foi para o Liverpool, também não pegou as melhores versões do Liverpool, tanto que quando a equipe começa a melhorar, ele vai para o Crystal Palace, onde passa uns 4 anos, né? Mas teve um número bem baixo de jogos, menos de 75 partidas. Enfim, acho um jogador que chegaria com peso, né? Mas não sei se tecnicamente seria melhor do que todas as opções, no caso, até mesmo de opções brasileiras, né? Que ele chegaria com um salário alto. Você vai colocar pelo menos uns 150, 200 mil reais. Eu acho que opções brasileiras tem melhores, mas seria um nome de peso. Eu gostaria muito, né, de ver o cara aqui na Série B do Brasileirão, ainda mais do Amazonas. Outro aqui que é o Jô, né, que faz parte do elenco, uma contratação de peso também. Ele estava por último lá na Arábia Saudita, não temos os números dele por lá, tá? Ficou aí durante quase uma temporada. A última passagem no Brasil não foi boa, em 2022, né? Somando Corinthians e Ceará, marcou apenas 6 gols no total, né? 30 jogos disputados, não teve realmente uma boa passagem. A volta dele para o Brasil já foi marcada por altos e baixos, né? 2020 pelo Corinthians 8 gols, e depois, né, 2021, até que jogou mais de 50 partidas, mas o número de gols foram bem baixos, né? Apenas 10 gols marcados, bem diferente de 2017, 25 gols em 61 jogos. Passou também pelo Internacional, Atlético Mineiro, Everton, Manchester City, Galatasaray e revelado na base do próprio Corinthians. Enfim, acho um nome de peso também. É aquela coisa, pode ser que dá muito certo ou pode ser que dê muito errado. O Wagner Love foi um atleta contratado para o Sport nessa última Série B e foi bem. Eu acho que o jogo pode ser uma alternativa. Inclusive no vídeo que eu trouxe, né, que opções de reforços para o Amazonas, eu tinha citado algumas opções de centroavante veterano. E foi o que o Amazonas acabou fazendo. E olha que eu não tinha contado, né? Não tinha colocado o jogo nessa lista. Outra aqui é um espanhol, olha que interessante.
Ele é um ponta-direita barra meio ofensivo, que é o Mauro Bravo. Ele tem apenas 24 anos de idade e estava no Londrina na temporada passada. 2 jogos disputados e agora chega então com o Amazonas. Deixei essa matéria aqui também, ó, do portal O Gol, que eu uso para fazer essas informações, né, mostrar aqui para vocês. E ele, assim, já jogou na Espanha só na base do Leganés, que é um clube que disputa a segunda divisão, às vezes a primeira do futebol europeu. Enfim, passou um tempo lá na MLS, em alguns clubes menores da segunda divisão, jogou na base do Orlando City. E aí passou então na Grécia, nesse time aqui que, se não estiver enganado, é Malta agora. Enfim, não temos números dele, tá, como profissional. Então realmente não dá pra falar que é uma contratação de peso, não. Eu só coloquei aqui nesse vídeo porque justamente ele é um atleta espanhol, né? Porque senão não teria muitos motivos para ataque, não. Vale lembrar que ele é espanhol mesmo, tá? Não tem dupla nacionalidade, nem nada do tipo. Chega então para ser uma opção na ponta esquerda, canhoto, 24 anos de idade. Mais um bem conhecido, fez parte do acesso do ano passado, o Sassá. 30 anos, ele viveu uma fase muito boa, se você não tá ligado, olha isso aqui, ó, 18 gols em 23 jogos. Aí você deve pensar, ah, mas é igual esse ano, né, que ele já começou o Campeonato Amazonense, 4 jogos, 3 gols. Ah, é porque somou esses gols no Campeonato Estadual. Não foi bem assim, porque ele já chegou estando na Série C, né. Então esses 18 gols foram basicamente todos na Série C do Brasileirão. E agora nesse ano, tendo Série B e uma temporada inteira de planejamento, eu acho que o Sassá tem tudo para viver a sua melhor temporada da sua carreira, tá? Ano passado ele começa no Atlético, no Campeonato Mineiro, 11 jogos, 1 gol e 1 assistência, e dá a volta por cima jogando no Amazonas. Tinha outras propostas pelo Sassá do exterior, mas acabou que o Amazonas não liberou o atleta e deve estar também tendo o maior salário do elenco, né? Passou aí pelo Botafogo, pelo Náutico, clubes no qual ele basicamente é revelado, e pelo Cruzeiro, durante 3 temporadas no Cruzeiro, muitos altos e baixos, menos de 20 gols marcados pela equipe. Passou também no Marítimo e no CSA. Mais um estrangeiro aqui também, muito conhecido de nós brasileiros, né? O Diego Torres, 33 anos, indo para o seu terceiro, não, mais, né? É o 5º clube brasileiro, Chapecoense, CRB, Novo Horizontino, Vitória e agora no Amazonas. Mais um também que deixou o Vitória no meio da Série B e foi para o Amazonas conquistar o acesso da Série C para a Série B, né? Pelo Amazonas no ano passado, 12 jogos, 2 gols, fez parte do time que conquistou o acesso, foi muito bem inclusive, e nessa atual temporada já deu uma assistência, inclusive para o gol do Sassá. Tem contrato então até o final dessa temporada, meia canhoto, certamente tem tudo, né, para fazer uma boa temporada, sendo o principal meio campista do time. Lembrando que ele foi muito bem pelo CRB em 2021, naquela ocasião 55 jogos, 12 gols e 10 assistências. Eu gostava também dessa época dele aqui na Chapecoense, ó, quando ele surgiu, mas pela Chape não chegou a brilhar muito não com os números, passou em alguns times menores, tanto lá do Chile, né, quanto também no futebol argentino, apenas equipes menores. Enfim, conseguiu dar sua volta por cima na carreira, né, jogando em alguns times aqui do futebol brasileiro. Enfim, dando sequência aqui no vídeo, mais um que eu quero falar bem conhecido é o Felipe Bastos, né? É aquele mesmo ex-Fluminense, ex-Vasco, ex-Goiás, ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro também, né? Se eu não estiver enganado. Não, Atlético Mineiro não. Mas enfim, estava por último lá no Avaí, onde disputou 17 jogos no Avaí na Série B, 1 gol. Havia jogado 10 jogos pelo Goiás no início do ano passado e chegou então para o Amazonas. Já fez a sua estreia, né, no campeonato estadual, uma partida então até aqui, vitória diante do Rio Negro. Entrou nos minutos finais, 23 minutos. O meio-campista brasileiro, carioca, 1,78 m. Acho um nome, aquela coisa, se render aquilo que sabe, pô, que time é esse, né? Você tendo o Jô, Sassá, Diego Torres, Felipe Bastos, mas obviamente é um time muito experiente, porque todos esses aqui que eu falei, tirando aqui o Bravo, né? Certamente os outros vão ser titular, então uma média de idade bem mais alta. Eu nem acho o Felipe Bastos ruim, porque 34 anos não tá tão velho assim, e ele jogou bem em 2022, né? Pelo Goiás, naquela ocasião, muitos jogos na Série A, 45 jogos, 1 gol e 3 assistências. Dá pra ver que foi o melhor ano dele depois de muitos anos, né? Desde 2015, 2016, que ele não jogava com tanta frequência. Jogou aí também muito bem quando ele surge aqui no Vasco e tudo mais, 11, 12, e depois aqui essa passagem também no futebol dos Emirados. Pelo Corinthians não foi muito bem, apenas 18 jogos em 2017. Mais um aqui muito conhecido é o Patrick, 34 anos. Ele que, apesar da idade também, eu não acho que seja um atleta ruim. Por quê? Tirando a saída dele aqui, ó, pro futebol mineiro, que ele saiu do América, onde foi titular em 2022, né? 55 jogos,
1 gol e 4 assistências. Aí ele joga o Campeonato Mineiro pelo Atlético, tudo bem, é um time que tem uma boa condição financeira, e depois ele vai para o Itabirito, que é aquela coisa, o Itabirito é uma SAF, é um time que deve ter uma condição financeira bem alta, e conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão. Só que assim, ele jogou na equipe até meados de agosto, setembro, né? Quando se transferiu já para o Amazonas, 9 jogos no ano passado, ajudou o time na reta final para conseguir o acesso, e nesse ano já tem 3 jogos disputados. Acho um bom atleta, jogou com muita frequência em 2022, passou aqui também bem pelo Atlético Mineiro durante alguns anos, o Sport também na sua carreira, passou também aqui em outros clubes pelo país, enfim, revelado aí na base do Criciúma, atleta de 34 anos, super experiente, né? Já jogou também algumas outras vezes na Série B e conseguiu o acesso. E o último aqui nesse vídeo é um atleta que vem de empréstimo do Boca Juniors, olha que interessante. Que é então esse atleta aqui, ó, o zagueiro, esqueci o nome, Alexis Ivan e Alvarinho, eu não sei qual que é a pronúncia, eu vou chamar ele só de Ivan. Ele que tem 23 anos de idade, é um zagueiro aí de 1,82 m, que é interessante, né? Ele já passou por outros clubes aqui no Brasil, emprestado pelo Boca Juniors mesmo. Até assustei, né? Porque eu lembro que eu tinha pesquisado, era Boca Juniors, eu li aqui, eu vi quase Boca Unidos, que é um time também lá da Argentina. Mas emprestado então pelo Boca, passou pelo Guarani. Não foi uma passagem terrível pelo Guarani, vai? Somando assim então 2022 e 2023, 27 jogos disputados, a grande maioria foi na condição de reserva e uma assistência. Pelo Boca Juniors ele jogou sim profissionalmente, fez a sua estreia em 2021, uma partida apenas. Interessante, né? Esse empréstimo para a Série B do futebol brasileiro. Realmente acho uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecendo do Boca Juniors. Acho uma aposta válida, né? Não tem muito o que falar do jogador, não vi ele jogando muito. É um zagueiro destro, pode jogar também de volante, 1,82 m. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha da Onça, né? Tem tudo para dar certo nessa Série B? Você acha que já consegue o acesso de primeira? Que tem vários times na história do Brasil que conseguiu, né? O acesso de primeira. Mas eu acho bem complicado. De qualquer forma, tá um time bem interessante para quem sabe nos próximos 4 anos ficar muito mais relevante do que é hoje. Tô curioso para saber. Não esqueça aqui também de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. E nos vemos então em uma próxima. Valeu!